Boa noite, nossos companheiros. Mais uma vez nós voltamos com a nova edição do programa Conversando Doutrina Espírita, encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que confundem o Espiritismo com práticas do culto exterior, com práticas espiritualistas com as quais o Espiritismo não tem nenhuma conexão, não tem nenhuma ligação e nada, portanto, tem a ver. Embora o Espiritismo respeite todas as crenças religiosas, porque as igrejas e as crenças religiosas, elas estão aqui na Terra com a permissão de Deus. Elas estão aqui, cada uma cumprindo a sua missão, e é com a permissão de Deus. E pode-se dizer que elas também estão fazendo o seu trabalho, que é lutando contra os dois maiores inimigos da humanidade: o materialismo teórico, e o materialismo de gozos materiais, de prática, e também contra o ateísmo, a descrença em Deus. As religiões devem se reunir para se fortalecerem e formar uma única carga, um combate contra esses dois maiores inimigos da humanidade, inimigos de cada criatura humana, que cada um tem o seu materialismo e o seu ateísmo. Quando não é em descrença, é na prática, negam a Deus. Não se nega só a Deus, dizendo ele não existe. Não se nega só ao Cristo, dizendo o Cristo não existe. Nega-se na conduta, nega-se na prática, nas atitudes, nas palavras, nega-se de toda forma. E o Espiritismo veio para nos orientar e mostrar que não tem nenhuma ligação com nenhuma seita religiosa, com nenhuma igreja, com nenhuma religião, o Espiritismo, de maneira que o Espiritismo é neutro e todo mundo pode conhecer o Espiritismo. Toda criatura humana, qualquer que seja a sua crença religiosa, pode conhecer a doutrina espírita, sem contudo ser espírita, mas deve conhecer o Espiritismo. Este é o Espiritismo. E hoje, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós, hoje que é dia 27 de dezembro de 2021, estamos no final do ano, para o início de 2022. E nós, então, antes de estudarmos uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que os espíritos, para escrever e para falar, escrevem através de médiums. Sem médiums, os espíritos não se comunicam. E a mediunidade é universal. E a mediunidade, aproveitamos para a reflexão, é uma das grandes forças da natureza. Para isto, Deus criou leis para reger o fenômeno mediúnico, que é gerado pelos espíritos desencarnados e pelos seus receptores, que são os médiuns. E a mediunidade é universal, todos somos médiuns, porque todos recebemos instruções invisíveis pelo pensamento do mundo espiritual. Logo, toda a humanidade, de quase 8 bilhões de habitantes, são médiuns. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E antes de fazermos uma pequena leitura e comentário aqui desta pequena mensagem do Espírito Emmanuel, gostaríamos de apontar este livro que se chama Calma, que é um dos livros que está enquadrado
naquela afirmativa de um grande escritor português, que era um padre Antônio Vieira, português, um grande padre de mentalidade muito aberta, um culto escritor e ao mesmo tempo um filósofo. Aí descrevendo o livro, o valor do livro, a importância do livro, construtivo, não é qualquer livro, livro profano, livro que conduz à perdição das criaturas humanas, mas é um livro de educativo, que forma o caráter do homem, e ao mesmo tempo o livro que consola o homem. E ele diz que o livro é um morto que vive, é um cego que guia, é um surdo que responde, é um mudo que fala, é um professor que ensina, é um médico que cura, é um filósofo que aponta caminhos, é um mestre que educa e é um religioso que consola. Este é o livro, o sentido do livro. Então, baseado nesse texto do sábio padre verdadeiramente cristão, o padre Antônio Vieira, lá de Portugal, podemos encontrar, voltando a enquadrar o livro Calma do Espírito, do sábio espírita Emmanuel, na relação desse texto do nosso filósofo padre Antônio Vieira. Aí o que é que diz Emmanuel aqui, no primeiro capítulo deste livro? Nos encargos da vida, mostrando que cada criatura humana nasce com compromisso para cumprir aqui na Terra. Cada criança que nasce é um espírito de alguém que morreu, de um defunto, em outras encarnações. E o espírito volta como criança. E quem diz isso são os profetas. Aquele do vosso povo, aqueles a quem a morte foi dada, voltarão de novo. É a reencarnação, trazendo tudo de volta. E diz aqui, nos encargos da vida, que cada espírito reencarnado traz os encargos para cumprir aqui na vida. Ninguém nasce por acaso, nada. Aí o espírito comentando diz, recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos. Cada um vem com uma missão aqui na Terra, cada homem. Deus não botou a gente aqui para preguiça, para inutilidade, para nada fazer. E nem nos botou aqui por um acaso. Porque tudo tem um porquê e um para quê. Tudo tem porquê e para quê. E tudo tem uma história. As coisas materiais e as espirituais. Isso é o que ensina a filosofia espírita. E então ele diz, recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos aqui na Terra, em que nos façamos felizes. Não botou a gente aqui para ser infeliz. A infelicidade e a felicidade é uma construção individual. E ele continua, não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações, quer dizer, de sofrimento, de dor. Não, é exagero. E ele diz mais, em qualquer degrau da evolução, do progresso espiritual, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias, mostrando que cada um é o autor da sua felicidade ou infelicidade, depende unicamente de cada criatura. E ele diz, necessário é reconhecer que te encontras na condição certa e no lugar certo e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir, os encargos a cumprir aqui na Terra. Não é? Aí diz mais, conscientiza-te,
cria na consciência, aceita, de que ninguém consegue realizar algo, nada, sem o apoio de outros alguém, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros, na recíproca. E paciência e tolerância não é aprovar injustiças, erros, maldade dos outros. Não é nada disso. Aí ele diz, aprendamos a viver sem queixas, sem reclamações, mas os obstáculos e problemas da vida, em sua maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres e encargos aqui na Terra, partem de nós e não dos outros. Quer dizer, cada um é inimigo de si mesmo. É esse inimigo que ele quer dizer que nós temos dentro de nós, que criam problemas, doenças, enfermidade, desequilíbrio, depressões, perturbações para nós e para os que nos rodeiam, porque todo mal e todo bem parte de cada um, do universo interior para o universo exterior, que é o ambiente. É isso que ele está ensinando. E cada um deve cuidado e corrigir-se a si mesmo. E ele, para encerrar, nos diz: adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É norma de triunfo, de vitória, de progresso em nossas próprias obrigações, nos encargos que nós renascemos para cumprir. E ele termina: lembremos-nos todos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e as faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio progresso, vitória e êxito espiritual. Quem se consagra a servir, a praticar o bem, praticar a caridade, renunciar ao mal e exercitar o bem em geral, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição em que esteja aqui na Terra. E então nós terminamos aqui esta pequena crônica do Espírito Emmanuel sobre os encargos da vida aqui na Terra, que todos viemos à Terra pela reencarnação para cumprirmos encargos, deveres. Isto, portanto, nos mostra, na conclusão, que nós nascemos na família certa, casamos com a pessoa certa, não casamos com a pessoa que queremos, e nem temos o filho que queremos, nem temos a vida que queremos. Nós temos a vida, o casamento, a esposa, o marido, os filhos, a vida que precisamos e que pedimos no mundo espiritual para evoluir, acelerar o nosso progresso espiritual, porque nem sempre é aquilo que nós sonhamos, nem sempre a moça casa com o rapaz que sonha, casa com o rapaz da sua provação e leva para dentro de casa, não só ele, como os obsessores dele, e leva os obsessores dela, e ainda de quebra leva a sogra. Isso é por conta própria que nós estamos dizendo para complementar os estudos de hoje. Muita paz para todos.